A impunidade perante as atitudes dele que se prolongaram com muita despedida e muito afastamento e o que se fez crescente, a jogada dele que se tornou perversamente aliciativa entre usar mentiras e situações para se tornar explicativo e impor que abrisse a câmera, que tinha que falar, que tinha que me ver, ou simplesmente abra e depois vai embora, ou seja, faça o que eu quero e mantenha uma situação sem compromisso, ou uma situação que trouxe uma ira muito grande porque existiu o tempo de tentar conhecer, de entrar num contexto de intimidade que eu não tenho, que não me satisfaz, que gerou muita crítica com relação a o tempo que se fez para dialogar, para se conhecer o propósito que seria, aquilo se tornou, me afetou perante todas essas coisas e do qual me implicava em despedida, e se me implicava em despedida, eu já estava despedindo, e eu já não mais queria esse tipo de coisa, e isso me causava muita tristeza, de ver como ele fez as coisas, de ver a impunidade de todas as coisas, de somar a frustração de entender por que as coisas se tornaram efeito dominó e não dá certo, e todos eles se tornam coniventes e querer entender até onde ia a largura da cultura e a exploratória de toda averiguação me deu uma tristeza muito grande. Como ele jogava no final, sabe? No final não, durante todo o tempo, o que são capazes de fazer para ganhar dinheiro e ganhar méritos quando olham imagens, vê que tem trânsito de recurso trabalhado, liberdade, dinheiro, todas as coisas. Isso trouxe eu querer retratar todo um panorama de grupo, de cultura, de imperialistas que estão entre os imperativos do globo, fingidamente ou colocados como incompatíveis, e eles estão juntos em arrecadações milionárias, coisas incompatíveis quando, por que esse é amigo desse? Por que a Arábia Saudita é cambista? Dentro do Brasil esteve entre Bolsonaro, olha os escândalos entre os evangélicos que não são sauditas, entre Olavo de Carvalho e cristãos, que fingiam de cristão e religião não se mistura, que é filosofia, que é academização, que é política, quem ficou vivo, quem ficou morto, e todas as redes de vários, né? Entre Israel, aparentemente qualquer anti-palestino, que quando para a bomba nuclear todos estão juntos, é amigo de Putin, é agenciador dentro da própria África, Arábia Saudita. Todos eles, quando a questão é dizer direitos e deveres, crimes, e aparentemente incompatíveis, e relações fingidamente incompatíveis, de que não têm liberdade, de que eles não têm quando poligâmicos e que acatam mercadorização, como o trânsito de ouro, independência, eles são avançadíssimos perante preliminares, experiências virtuais, toda forma de sexo. Então isso traz muita seriedade. E vendo casamento infantil, pedofilia, todas as coisas que são negligenciadas e que são mercadorizadas por todos eles, que basta pagar que é justo, então assim eles tendo o sexo como recurso direto de experimentação e vivência grupal, eles têm angariações gigantescas de varejo atacadista, e alguém tem que pagar contas, e eles questionam as ambições orientais, as produções orientais, que fica até onde se tornar negligente ou participativo entre causa e efeito, porque são cambistas, não trabalham da maneira que, até onde eu questiono o que é democracia, e camuflado de democracia e heterossexualismo, quando a infidelidade, a corrupção pela infidelidade dentro da jogada da democracia, eles são infiéis na rua, no trabalho, colocadas situações aqui como dentro das casas, e entram num contexto de monogamia aparentemente diferente, ou superior, e por vezes superior, porque quando eles fecham as regras deles lá e dizem que podem fazer o que bem querem em outra cultura, como se fosse a rua de ninguém, o trabalho de ninguém, só que eles se tornam cambistas muito espertos,
muito protecionistas perante as regras deles, os relacionamentos deles são homens e mulheres, e eles têm ambições estéticas, ambições várias sobre como se apresentam as mulheres, se vestem, nem todas. Quando isso vira agudo de onda e sai de alguns lugares, não ficam pelas guerras que não cabem nos mesmos territórios, se tornam agudos, pobres, fudidos, mantendo igrejas em outros lugares, e isso alguém tem que pagar. Então aí eles se tornam fingidamente inimigos, eles não são inimigos, eles continuam desejando o topo do racismo, do machismo que sustenta o feminismo da região deles, da situação deles, e eu vi muita negligência como muita bizarrice, sabe? Nossa, uma tristeza enorme a lidar com situações que eu não mais quis, se partir do pressuposto que não foi dialogado, ou não adequou e não me atendeu, e eu vi tamanha estupidez e jogada muito perversa. Tipo, me deparar com uma situação que de fato eu não vivi um contato presencial, e criou-se um contexto de querer entender isso, de dar oportunidade para entender isso, a coisa se tornou tão abrasiva, e o desejo de vingança, e perante toda a fragilidade, como mesmo a independência já adquirida, de ter voltado atrás várias vezes e ver o nível de gravidade de coisas que foram feitas comigo, que eu passei a me culpar, me senti ridícula por permitir, por voltar atrás, e quando a coisa se tornou não geral, como que se tornou um aliciador perverso, bancando de bonzinho, com um diálogo que não se fez construído, que implicou que há do outro lado. Quem pode estar do outro lado? Como que a coisa chega do outro lado? Existe uma situação entre eu e ele dentro de um contexto da câmera, das situações quando aconteceu e quando não aconteceu, que chamou diálogo, e como que ele jogou com tudo isso, que ela se tornou grave e irresponsável perante a situação dele, com relação à minha pessoa, que tendo consciência ou vendo o grau de dificuldade, pior se tornava quando se achava com o direito de insistir em criar situações várias, como se tivesse que querendo redialogar, colocar situações para botar, entendeu? O pinto para fora e ficar se masturbando com toda a liberdade possível, ou querer usar esse recurso tipo, eu preciso que veja ou faça que veja, não é para ver ou para criar situações aonde eu não aceitava, mas, entendeu a coisa? E ainda queria entender o fingar mesmo, dizer por que fala algumas coisas, porque para você é diferente, por que pode continuar fazendo isso e aquilo, e dizer que mesmo ele usou o recurso de me ameaçar, de falar que ia me jogar no stream, que eu nunca teria sucesso disso e aquilo, sendo que ele estava com situação de não me dar suporte de nada, entendeu? De usar a distância ao modo dele, ao critério dele, e eu não acatando a situação, e ao mesmo tempo, depois de que existiu um momento de liberdade, e como ele estava fazendo uma jogada muito perversa com relação a isso aí, eu fiquei furiosa, o poder de aliciação que ele dizia não ter, e todas as coisas que eu saí catalogando, que eu não quero que aconteça com ninguém, e de implicar dele achar que eu teria que obedecer, que era um direito dele, do grupo dele, como de qualquer homem, e automaticamente acatando mulheres que estariam na fila, usando a minha situação de querer manter um tempo em uma situação, mesmo que eu não fizesse nada, ou se eu não fizesse, como se mais ainda se tornava produtivo para o câmbio dele entre outras mulheres, entre outras situações, entre as regras dele, entre as desregras dele, que se tornou a captar vários grupos, várias redes, várias pessoas dentro do Brasil, mostrar isso o tempo todo, querer criar grandeza nas minhas costas, querer impor anonimato, querer impor ao mesmo tempo liberdade que gerasse a minha frustração, a minha não aceitação, como se eu aceitasse tortura, eu tivesse que ficar submetida, que quanto mais buscar a situação que sobrava difícil, problemática, eu não engolia, eu questionar como que se tornou um cara de pau, um desgraçado, que o tempo que estaria perdido,
ou a coisa teria feito o que que sobrava, como que isso seria otimizado. Aí, num dado momento, criando tamanha situação para dizer que queria ver, que estava redocumentando, que iria vir, mas vai vir como? Isso não foi dialogado até tal momento, é agora que o leite derramou-se. Não acredito, mas você não acontece isso aqui. E às vezes que eu voltei atrás, como ele se tornou absurdamente perverso, bloqueando como se precisasse gerar a minha fraqueza. Qualquer situação que não me gerasse prazer algum, ou que ele gerasse iniciar alguma coisa, romper aquilo e ter prazer de saber que ele estava aliciando, degenerando a minha pessoa, que bastasse que ele entendesse como atingir o contato ou a necessidade, como se fosse uma coisa de seita dele mesmo, entendeu? E eu já tinha colocado todo um contexto religioso de várias formas, as coisas que são não proibidas, proibidas como não proibidas, o limite da liberdade, da virtualidade, todas as coisas eu achei assim muito perverso. A forma de prazer com que ele tem prazer sobre isso, inclusive de estar perdendo, ou de não ter e o prazer da aliciação, da tortura, da infidelidade e das coisas que, sabe, da mentira. Então, assim, muita perversidade de coisas que eu acho que ele tem que pagar. E não é questão de só ele, são bandos, e isso tem que ter resolução absurda, porque isso gera dinheiro, gera câmbio, gera exposição, e ele tem total consciência disso. Aí fica fácil, novinho, que eu tenho que entender que eu sou mais velha, que ele tem necessidades de adolescente, ou como é que é. Aí eu tenho que suportar, eu tenho que me manter sem satisfação, mas atribuindo valor à exposição que ele quer manter nas minhas costas. Aquilo que já não gerou quantos séculos, vamos botar assim dentro desse contexto, que gerou satisfação nenhuma, entendeu? Desconexão total para ele vir com toda essa jogada e entrar várias vezes invadindo minha rede social, ou o fato de eu ter deixado aberta e dizer o que que é a minha porta, o que que é o outro lado, o que que é a distância, o tempo que ele perdeu, que ele teria buscado seriedade ou seguido o que ele estava buscando. Não usar um critério de importunação que isso implica sobre pessoas, e olha todas as coisas que eu venho colocando, então as pessoas que abrem as portas para isso, e como ele se tornar material, ter visto minha foto, minhas coisas, entendeu? Para ganhar méritos nas minhas costas, eu acho que ele tem que pagar, eu acho que ele tem que ser punido, e eu não queria esse momento algum, e já tinha colocado situações de defesa perante uma condição, então aí ele sai como o bonzinho, o novinho, o virgenzinho, que não foi porra nenhuma, que são pessoas que não querem gastar, não tem desculpa de que ser pobre, querem ser independentes e milionários e não ter gasto com mulheres, e teve uma vida em função de virtualidade, que mostrou um panorama, depois escancarou aquilo, parecia que nem trabalhava mais, que estaria à disposição disso de manhã, de tarde, de noite, só viu isso como vantagem, envolveu outras pessoas, outras situações que já trouxeram uma frustração que ele queria me impor como um fator de direito dele, como se isso fosse muito comum entre todos eles, e implicar que a rede que ele estava proliferando alarma muita atenção e são muitas pessoas envolvidas. E tudo isso implicou em cada dia entre ir e voltar em todas essas coisas, em tentar rebuscar, e aquilo se somou à dificuldade de não mais tolerar falar aquilo que eu já tinha falado várias vezes. Então, a irritabilidade de não falar a mesma língua, ele fingir que não entende em várias situações e no final ainda querer mais me machucar, porque me mandou uma foto de uma pessoa num dado momento que eu já falei, mentiu horrores sobre isso, aí agora no final, tipo, solta o nome de uma mulher. Ah, se não fosse isso, eu não sou traidor, tudo é verdade, mas eu não sou traidor, mas aí usou o nome de uma pessoa, não quero saber. Só que eu quis até um dado momento, porque ele fosse homem, em falar, entendeu? Como que ele é cara de pau nossa, tô assim. Isso gerou muita falta de ar, gerou muita dificuldade visual, gerou dor na minha cabeça. No dia que eu vi minha cabeça rompendo, esse cara tava me ligando a madrugada inteira, quantidade de vezes.
Aí quando eu tentava alarmar e botar a seriedade da coisa, quando vê, ele se sente o superior de achar que porque ele tem um membro e ele pode fazer, e ele tem moral sobre isso, ele tem superioridade sobre isso, caminho aberto, resolução, poder fazer, poder achar, poder. Eu fiquei muito irritada com tudo isso, sabe? Muito irritada, porque eu não queria repetição, já existia uma intimidade, eu queria lutar por aquilo num momento inicial, que aquilo trouxe uma trama de colocar em pauta a religiosidade, a naturalidade das necessidades, as coisas. Eu me sinto assim, muito frustrada, muito frustrada, de dizer não e tá ali colocando uma coisa e ele tá insistindo com a necessidade, usando o recurso da mentira e usando toda uma problemática, como ele tem desenvoltura com relação a tudo isso, velocidade com relação a tudo isso, para finalizar, utilizando critérios de falar não ou dizer que aquilo gerou contextos de diálogos completamente diferentes, como que eles são muito velozes, perante codificações várias, perante, sabe, coisas irreparáveis para você ao menos conhecer uma pessoa e achar que teria alguma credibilidade, alguma saúde minuta no relacionamento, como que tem liberdade de achar que não precisa pensar no amanhã e nem no outro lado da fronteira, que eles têm cobertura total sobre isso. Então eu coloquei assim a questão do terror e a questão daquilo que eu, enquanto mulher no mercado de trabalho, de achar que pessoas de todos os lugares sofreriam injustiça, a questão do trabalho, a questão da diferença social, a questão de coisas que eu vejo dentro da própria cultura, de achar que não é um problema apontado só dos outros, que é aqui também, só que eu me arrependo muito de ter elogiado isso. Eu vi africanos, entendeu? Asiáticos, muçulmanos, todos eles com vantagens muito além, um protecionismo muito além, que gera os impérios dos maiores. Eles são participativos, eles são agudos, eles impõem que a miséria deles seja resolvida aqui. Eles golpeiam como uma forma, simplesmente utilizam o recurso do ocidentalismo, ter que pagar. Eles não só impulsionam manter as negligências do lado de cá e somar algumas irresponsabilidades enormes de escravismo, que eles não estão preocupados e não vivem isso, o fracasso da miséria, como é colocado. Eles são racistas e não se preocupam com problemas da própria raça, porque eles são exploradores de ouro, exploradores sexuais, exploradores infantis, exploradores grupais. Eles têm experiências avançadíssimas, eles não estão nem aí para cristianismo, não estão nem aí para religião de porra alguma. São poligâmicos livres e infiéis livres, e em maioria são os produtores da miséria, e quando a miséria acontece, aí fica um panorama que alguém tem que pagar, e quem tem que pagar são os que estão cobaísticos, cobaiados, aí vira causa e efeito, que se uns não trabalham e fode o tempo todo, e não tem relações entre homens e mulheres com o mínimo de igualdade, ainda que todos eles acatem, infidelidades são impulsionados prioritariamente por isso, por prostituição. Só que eu vi imperialismo avançadíssimos, interceptadores avançadíssimos. Então eu averiguei muitas questões das redes sociais, os quais eu acho absurdamente grave, inclusive como eles buscam, entendeu? Pedofilia, sexo anal, visualizar todas as coisas, e são maníacos com relação a isso, e as regras deles são mentiras. E eles ganham mérito sobre títulos, sobre terem potencialidades paralelas, diferenciais, singulares, referenciais perante como eles acatam o monoteísmo ou devoção disso e aquilo. Eles são criminosos, entendeu? Eles são quadrilhas de criminosos que sabem operacionar política, bomba nuclear, tráfico, tudo que tem direito. Eles têm evolução, avanço, academias avançadas, tudo avançado em tudo quanto é lugar. A África nunca foi coitadinho. Ele entendeu, as doenças deles, os racismos deles são muito antigos e muito graves, como tamanho e quantidade de muçulmanos dentro da África. Entendeu? Eu vi um somatório de coisas perante situações aparentemente comuns que não são comuns. Entendeu? São boizinhos de internet
são agenciadores, guardam dinheiro, sabem, são individualistas, campistas, câmbios grandes, ouro, dinheiro, diamante, tudo isso trouxe um somatório de questões. Bandido desgraçado, sabe? De uma má-fé do capeta. Se tornou muito negligente, muito ameaçador, muito, coisa foi só piorando. Nossa, ó. Se eu passava faca no pescoço dele, o mesmo direito que matam mulheres, e que tô longe de ficar aqui em teoriazinha de feminismo, que nenhuma dessas putas vagabundas estão ao meu favor e muito menos preocupado com cristianismo, monoteísmo, caralho a quatro, nada disso. Bando de filhas da putas, livres de tudo quanto é idade, que não tem porra nenhuma pra fazer, que usam sexo e ganham muito dinheiro com toda a virtualidade, e eles não são fiéis em momento nenhum, nenhum. Já não trabalham em lugar nenhum, vivem o que eles colocam, eles veem a operação do lado de cá, o custo-benefício de aproveitar a indiferença dos racismos deles. Eles são ativos, tanto homens e mulheres independentes, e operam a mercadorização com muita vantagem, além da capacidade produtiva e cobaística de suportar responsabilidades de trabalho, que por vezes são rústicos, são fazendeiros, são isolados, não tem câmeras, a faca que eles matam bicho, mata gente, mata criança, come, estupra, faz e resolve fazer as regras deles. Então eu vi tudo isso com muita clareza. Entendeu? São prostituidores, prostitutos que querem intitular os valores deles, ao mesmo tempo se acham os viris, os fodas pra caralhos. As mulheres são caríssimas, não aceitam qualquer coisa, não impõem pouca coisa embaixo de véu, não operam entre um homem só, por vezes não ficam, estão entre outros. É diagnosticado literalmente pelas buscas deles, inclusive de achar que o lado de cá, inclusive, eles não só desejam como acham que tem que compensar e fazer o que bem querem, porque o lado de lá já se saturaram e também são quadrilhas muito bem operalizadas e conhecem a infidelidade deles. Então eu avaliei muito, utilizei muito a minha experiência, as minhas necessidades reais, as minhas transparências e como eu coloco todas as coisas. E também as questões inéditas que me trouxeram muita fragilidade por esse efeito dominó. Lidar com isso desempregada, lidar com isso gorda, lidar com isso vendo o meu passado histórico jogado no lixo, a minha verdade, a minha independência, as minhas fotos, a minha imagem, olhar o tempo todo que ninguém me respondeu a nada, ninguém me defendeu de nada, o que sobrou atribuir a ele busca, transparência, verdade, desejo, sonho, socorro, e ver negligências somadas usando de má fé por eu ser mais velha, por eu morar sozinha, por eu ser presa fácil, por ele realizar outras coisas e bancando de inocentezinho, solteirozinho, que nunca viu uma mulher, criou todo um contexto que aquilo se tornou mostrar o outro lado da coisa. Eu fiquei muito aborrecida com tudo que foi lançado sobre mim e essas buscas últimas aí que já não fazia menor sentido em ele fazer, implorando, querendo ganhar méritos nas minhas costas, porque a mentira dele virou uma bomba relógio tenebrosa, indigna de perdão. Então ficar rastejando ou utilizando o critério de rastejar e a forma com que ele me pedia as coisas descabidas e de repente se tornava, entendeu? Última ligação de estar andando, falando que parou de fumar, que ama, que não sei o que, correndo mato afora, querendo, explicando um monte de coisa. De repente aquilo de ficar bota o pênis pra fora e fica gravando, filmando aquilo tudo e mostrando como eu tenho uma coisa linda, abre que eu tenho uma coisa linda, abre agora, sem questionar, abre agora. Uma fúria porque implicava as necessidades que eu atribuía, as necessidades que eu tenho, o tempo perdido de negar. Se eu nego é problema, se eu não nego problema, toda culpa de não ter o diálogo, de não ter o contato, de não achar, de já não fazer nenhum sentido e de ver que ele só fez crescente essa liberdade e direito de achar que ele estava me distratando com relação a isso, dele ter o poder com relação a isso, de com certeza estar demonstrando que é ativo o tempo todo, nas buscas dele, de sempre ter alguém para poder responder e que estaria fazendo hora com a minha cara. Isso afetou muito a minha tristeza, sabe?
de muita minha tristeza, vontade de pegar uma faca, enfiar na garganta dele, dar um tiro na cabeça dele, cortar o pênis dele, porque eu não convidei ele para cortar pênis, eu não convidei ele para viver uma coisa que ele não quer, não queria, muito pelo contrário, ele me trouxe um transtorno enorme, inventou uma mentirada para engrandecer nas minhas costas, buscar outras coisas utilizando aquilo, descabimento perante as verdades que eu contei, ou como se pudesse me largar ali, ó, bloquear, me distratar e largar ali que ele iria achar, e criou méritos de que eu teria obrigação de estar a partir do momento que ele decidiu que eu queria estar, na hora que ele desbloqueasse, que me achasse que eu teria que estar. Eu nunca vivi uma coisa, entre essas coisas que virou efeito dominó, essa foi a pior de todas. Fiquei falando que eu queria dar um tiro na cara dele, botar ele na cadeia, várias vezes. Nossa, ai, eu não aguento nem mais. Me dá uma falta de ar tão grande. Você pegar ele, arrancar a cabeça dele fora. Eu pedi tanto para ele ser sincero, eu pedi tanto. Quando eu me despedi, isso me trouxe uma frustração, uma tristeza tão grande de ver a tamanha cara de pau, de lidar com as situações inéditas, do quanto ele achar que para ele não há problema algum, ou seja, temos que pagar, entender uma totalidade contra a miséria, produzir para que não haja doença, que isso e aquilo. Aí alguém tem que vir, eles curtem todos os agudos dele, e depois alguém tem que pagar e tem que se culpar por ter produção e tem que produzir para todos eles, e que usufruem disso o tempo todo. E que usufruem, fazem o mesmo câmbio entre uns muito ricos e uns fingidamente favelados. Deparei com uma situação que não são coitadinhos em lugar nenhum. Inclusive no Oriente Médio, na África e todo o lado do oriental, inclusive. Eu vasculhei tudo, entendeu? Utilizam recursos de casados, de fingido casados, sobre regras, com fotos de criança, com fotos de casamento, com fotos de fingido monoteístas. Todos eles são praticantes multiparticipativos e compartilham tudo em alta velocidade. Então eu quero resolução de saber até que ponto ali ele não tem que pagar. Na Africazinha dele, então tira esses macacos tudo daqui de dentro, taca fogo nesse bando de igreja desgraçada. Não basta ter que matar um monte de branco, um monte de pedófilo, um monte de tudo que fizeram a igreja e todas as coisas que de fato eu coloco. E Deus mesmo me mandou colocar. Eles acham, eles vão lidar o que é de fato agora com o que é que eles colocam como fundamentalismo ortodoxo inédito. Bando de pragas de Satanás, que nem Satanás quer.